Olha, a medida provisória do governo federal cria um programa para reduzir as filas no INSS. É sobre esse tema que a gente abre a nossa conversa agora com o presidente do Sindicato dos Advogados e Advogadas de Alagoas e um dos mais respeitados advogados em direito previdenciário do país, doutor João Onuque. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. Sempre uma satisfação participar com vocês, poder esclarecer à população, aos ouvintes, as possibilidades do direito previdenciário. A fila é tão grande assim, doutor, e por quê? Olha, Elias, hoje nós temos, podemos dizer que duas filas. Uma fila totalmente virtual e uma fila mista, meio presencial, meio virtual. Antigamente nós víamos as filas no INSS, as pessoas chegavam de madrugada. Hoje em dia, com os aplicativos, com o avanço da tecnologia, as filas continuam existindo, só que a gente não consegue enxergá-las. O trabalhador hoje faz um requerimento, Elias, no mês de julho, e os agendamentos estão para o mês de dezembro. Então, é um lapso temporal muito grande. Essas filas existem também porque a estrutura do INSS, a quantidade de peritos é muito pequena comparada com a realidade da população. A reforma da Previdência, inclusive, força o aumento dessa fila, porque os benefícios programáveis, por assim dizer, que são os benefícios das pessoas que podem programar o tempo da sua aposentadoria, ao exemplo da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, eles ficaram mais distantes e com maiores exigências. Consequentemente, as pessoas ficam doentes antes de alcançar esse período e precisam de uma perícia médica, precisam do acompanhamento do perito médico federal para constatar essa incapacidade e entrar de benefício por incapacidade. Então, esses são os dois principais motivos que as filas têm aumentado muito. Bom, a medida provisória e esse programa que concede bônus a servidores, isso já foi feito no passado, reorganiza aí cargos, mas a gente sabe da deficiência de pessoal no próprio instituto, concede reajuste aí a determinadas carreiras, mas o fato é que, bom, isso por si só é suficiente para a gente reduzir esse tempo de análise, para que essa análise, inclusive, não perca a sua qualidade? Olha, Elias, ainda que não seja suficiente, é necessário. Quando eu digo que ainda não seja suficiente, porque outras medidas precisam ser tomadas, ao perfeito exemplo que você narra, muito mais, tanto quanto importante da quantitativo é o qualitativo. E não será suficiente fazer mais perícias e indeferir todas, por exemplo, né? É importante fazer as perícias adequadamente, mas eu, enquanto especialista, tenho certeza que peritos médicos federais que realizam essas perícias fazem com o maior zelo possível no intuito de conceder o que de direito e negar o que não de direito. Mas ainda assim, a população, os seus ouvintes, tenham a certeza de que para que essa perícia tenha o resultado esperado, é preciso subsidiá-lo adequadamente, levar os exames adequados, levar os atestados adequados e saber narrar adequadamente o tripé que sustenta as perícias, que são o tipo da patologia, o tipo do exercício laborativo e qual a correlação dessa patologia com o exercício laborativo que causa a incapacidade. Afinal, as pessoas não conseguem ter simplesmente essa leitura, mas é possível estar doente e não estar incapaz. Então, algumas patologias elas precisam comprovar a incapacidade para receber esse benefício. Bom, doutor, o INSS tem um prazo legal para analisar, porque quem está nessa condição, principalmente aqueles que têm a sua capacidade sendo avaliada, ele tem mais do que pressa, ele tem urgência, tem um prazo, esse prazo pode ser minimizado. O que acontece quando esse prazo é superado? Olha, na verdade, Elias, essa discussão é uma discussão muito antiga e foi feito um acordo no CNJ envolvendo o Ministério Público, o INSS, o Governo Federal, os órgãos de justiça, para que prazos fossem cumpridos. A lei traz prazos de 30 dias, de 60 dias, o Judiciário entende aqui em Alagoas uma média de 120 dias, mas no acordo tem o detalhamento de todos os prazos que devem ser cumpridos. Acontece que esses prazos não vinham sendo cumpridos e o governo sabe disso. A justiça também sabe. Infelizmente, a falta de estrutura, quem tá sofrendo com isso é a população. A melhor solução para isso foi a publicação da medida provisória,
que, ao meu ver, enquanto especialista, acerta no momento que traz, ainda que somente do ponto de vista financeiro, um melhor pagamento para os servidores terem maior produtividade. E com isso faltará, a partir da publicação da medida provisória, agora na sexta-feira passada foi publicada a portaria conjunta regulamentando essa condição, e nessa regulamentação os servidores têm que fazer adesão aos bônus e receberão bônus conforme metas estabelecidas. Acerta o governo nesse momento, porque é importante e necessário que a população seja atendida e o servidor precisa de estrutura para trabalhar. Mas, como a gente começou a conversar inicialmente, embora não seja suficiente, embora seja necessário, não é suficiente. É preciso mais concurso público, é preciso convocação de terceirizados para atividades meios, inclusive com a permissão agora do Judiciário e da reforma para atividades fins, inclusive. Veja que não estou aqui defendendo somente os terceirizados, estou aqui defendendo contratação de pessoal, seja por via terceirizada, seja por via concursada. O importante é que a população seja atendida e o órgão seja estruturado. O próprio sindicato dos advogados já tinha se manifestado em uma data oportuna de que não só a necessidade de chamar aqueles que já passaram nos concursos, em todos eles, mas mesmo com o chamamento destes não seria suficiente para cobrir aí um buraco que é enorme do esvaziamento de funcionários que tem uma instituição de tantos anos e que atende a uma massa muito expressiva da população. Para além dos concursados, então, é preciso chamar também terceirizados e, claro, com o implemento aí de novos concursos, não é isso, doutor? Perfeito, Elias. O concurso foi feito, pessoas estudaram, pessoas estão no cadastro de reserva e precisam ser convocadas porque o órgão precisa disso, muito mais do que as pessoas que fizeram o concurso, o órgão precisa e as pessoas estão preparadas. Afinal, estudaram, tiveram a pontuação necessária para estar nesse banco, nesse cadastro de reserva. No entanto, importante também o ouvinte entender que quando falamos em convocação de concursados ou convocação de terceirizados, existe uma questão de legalidade, lei de responsabilidade fiscal, questão de orçamento, e são orçamentos separados, a questão do concursado, a questão dos terceirizados, que os terceirizados, inclusive, pode existir emenda específica para isso. Então, o que nós defendemos aqui é que a população seja atendida, que o órgão seja estruturado. O INSS é um dos órgãos mais importantes, por assim dizer, porque todo mundo que preza manter-se vivo precisa de dignidade para continuar com essa sobrevivência. E dignidade para quem é contribuinte e, constitucionalmente, para as necessidades de assistência social, as pessoas que estão em vulnerabilidade, por meio do INSS que essas políticas são implementadas, são efetivadas. Então, é um órgão importante para toda a sociedade, tanto para as pessoas de salário mínimo como para as pessoas de maior de salário, que não precisam do INSS, aparentemente, ou que têm salário maior do que o mínimo. Porque por mais que a pessoa diretamente não precise daquela remuneração do INSS, as pessoas ao entorno dela precisam, os funcionários dela precisarão, e ela não conseguirá suportar sozinha por todos esses encargos. Por isso que às vezes o governo, por meio do INSS, de implantar os benefícios para a população. Bem, doutor João Nuque, então só para a gente, de forma sintética, deixar claro, quem precisa de um benefício que depende de perícia, o que é que deve fazer no dia de hoje? Olha, Elias, com relação à portaria e com relação a essa medida provisória, na verdade, esses benefícios, eles possivelmente serão agilizados ou possivelmente existirá um mutirão, condições de que o próprio órgão irá agilizar, porque onde nós estamos tratando daqui da medida provisória 1181, que teve portaria conjunta publicada agora sexta-feira passada, esses procedimentos dependem da adesão dos servidores. Mas para o ouvinte, na medida provisória foi publicada no dia 21, mas no dia 20 o INSS publicou portaria também regulamentando a possibilidade de análise dos pedidos de benefício por incapacidade pela via exclusivamente documental. Ou seja, sem precisar diretamente passar pela Perícia Médica Federal. Trouxe ampliação da possibilidade, antes era somente de 90 dias, agora é possível 180 dias, e também para análise de benefícios acidentários, desde que emitida a devida CAT. Mas para os benefícios não acidentários, os benefícios por patologia, por exemplo, caso seja de até 180 dias, é possível tentar um adiantamento pela análise documental. E análise documental, caso não seja possível, será sim
marcado uma nova via pela análise presencial. Então fica aqui a orientação para o ouvinte nesse sentido, tentar fazer essa possibilidade de agendamento. Muito bem, doutor João Nuque, a nossa gratidão pelas informações, parabéns ao sindicato dos advogados e advogadas de Alagoas por estar sempre atento a essas questões que têm uma relação direta com um estado que é muito pobre, que tem entre todos os estados do Brasil um exército de pessoas que precisam desses benefícios em face da sua vulnerabilidade, e de que se importar com essas pessoas é se importar com aquele alagoano mais humilde, mais original, né, do estado de Alagoas, um estado que distribui muito mal a sua renda. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você também, Elias. Olha, doutor João Nuque é presidente do Sindicato dos Advogados e Advogadas do estado de Alagoas, um dos mais respeitados advogados previdenciaristas do Brasil.